Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais uma videoaula do curso de Macros e VBA com o Excel, aqui pela autocriativo.com.br. E em nosso tema de hoje, vamos complementar aqui o estudo sobre as variáveis, conhecendo então essa tipificação de variáveis. Pois assim, como na aula anterior, vimos que a base do funcionamento adequado de nossos futuros sistemas estão ligados ao uso constante e adequado aqui de variáveis. Sou o professor Everton e já estando aqui com o nosso arquivo tema da aula aberto, no modo VBA, já vou iniciar com a declaração de algumas variáveis, principalmente com essa Option Explicit, já inserida aqui no contexto, pois é ela que vai garantir que toda a referência em nossas linhas de códigos logo aqui abaixo estarão vinculadas então a variáveis, ou seja, você esquecer de estar declarando e aqui embaixo está referenciando algum tipo de variável, simplesmente o VBA aqui ele vai emitir uma mensagem dizendo que tem algo errado aqui no seu código. Então inicialmente vamos inserir aqui um subprocedimento. Vamos colocar o nome aqui de tipo variável. Vai ser um tipo sub público ok. Perfeito? Então aqui dentro, quando você colocar, por exemplo, aqui um din A, em algum momento você referenciar que ele é igual a 10, e por acaso eu vou fazer aqui a impressão dele, por exemplo, o que vai acontecer? Vamos fazer a simulação aqui, salva, executa, faltou aqui o G, debug, executa, apareceu 10. Então, ou seja, vamos focar aqui agora nessa declaração. Quando você coloca o din igual a, dizendo que ele é igual a 10, você sabe então que esse A aqui, ele vai ter, ou seja, um tipo dele vai ser um número, É um número. Agora, se por acaso você declara uma outra variável, vamos colocar aqui agora o din b, e aqui embaixo eu vou declarar, por exemplo, b igual a true. Ou seja, veja que aceitou, veja que já reconheceu como uma palavra reservada aqui do VBA, olha. Só que para você, poxa, eu não sei o que é isso. Se você mandar imprimir, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui vamos copiar aqui essa linha. E aqui embaixo, olha, eu vou tirar aqui o comentário, vou colocar aqui um B, vamos executar. Veja que ele saiu aqui, olha, verdadeiro. Mas o que é isso? Você olhando, você pode pensar, por isso aqui é um texto. Mas na verdade, isso aqui é uma outra, um outro tipo aqui de variável, que no nosso caso, nesse caso chama booleano, ou é algo verdadeiro ou é falso. Isso é uma condição que você pode estar aplicando em alguma comparação dentro do seu código, que ele vai estar retornando então verdadeiro, ou seja, essa é a saída, ou falso. Se eu coloco falso, por exemplo, false, e executar aqui, vai sair aqui o falso. Vamos apagar aqui, executando, executa, false. Certo? Ou seja, então existem vários tipos, então você tem que estar definindo aqui para o sistema quais as variáveis que você está utilizando e como elas estarão então sendo utilizadas pelo sistema e guardando as informações para que elas sejam atribuídas então em outras situações. Então assim, vamos verificar aqui uma lista de tipos de variáveis que a partir de agora, pessoal, você vai ter que estar de alguma forma guardando as principais, que sejam para poder estar aplicando aqui em nossos exemplos. É claro que nesse momento, até de repente no meio do nosso curso, a gente não vai estar usando nem a metade delas, mas com certeza as mais usuais você tem que estar já na mente aí do uso e como está então referenciando ela aqui na sua declaração. Então vamos fechar aqui. E aqui pude enumerar os tipos mais usuais pelo VBA do Excel. E é provável, claro, que para outro software que utiliza do VBA para desenvolvimento de seus scripts, tem as suas específicas, tá ok? Então, sabendo que o VBA ele tem como uso e finalidade para manipulação de dados, estes dados, mesmo que momentaneamente às vezes eles ficam armazenados em memória, não são utilizados assim logo na sequência da chamada da variável. Então temos de pensar muito bem em como utilizar adequadamente então, essas variáveis. Pois veremos assim em nossos exemplos que ou não vai funcionar nas referências impostas, você dizendo que é número recebe um texto, de repente é um booleano, tem uma data, um valor moeda, enfim. Ou a variável ela vai ter aqui um espaço de memória reservado em sua declaração, às vezes muito maior do que o necessário. O
que vai deixar a compilação mais lenta, né? Por consequência, a execução da sua macro também vai ficar lenta, né? Além desse uso também ineficiente aqui da memória. É claro que em programas pequenos, como esse que nós vimos até agora, né? Você nem percebe a diferença. Ou seja, isso não vai ser um problema se você não tipificar, né, a sua variável adequadamente. Mas a nível assim, de sistemas, né, que é um controle de estoque, um cadastro de itens, um relatório, gráficos, dashboards e outros exemplos, aí sim, com certeza, né, o uso dessa tabela aqui como referência, ela é de extrema importância. E também, né, como nós vimos, e é claro, pessoal, o VBA, ele fará tudo, né, que você programar na linha de código sem precisar declarar nenhuma variável. Mas é claro, temos de seguir as boas práticas de programação e essas boas práticas, lógico, dizem que é obrigatório, né, a declaração e a tipificação, né, dessa variável. Até porque, né, é com a tipificação que ele vai estar tratando, né, o seu dado. E o que é tratar um dado? É ele fazer o uso, né, do valor que ela vai estar recebendo para a aplicação, né, de algumas condições que você estará impondo então em seu código. Então, a princípio, eu coloquei uma numeração aqui, mas não quer dizer que é a nível de importância, porque tudo depende, né, da aplicação que você estiver fazendo. Mas assim, dessas 15 aqui, utilizadas aqui no VBA, né, você vai ver com uma certa frequência, né? Essa do tipo inteiro, né, olha, integer. E nesse momento aqui, pessoal, esses bytes e o limite, para você agora, nesse momento, talvez não faça muita diferença, mas é importante que você saiba, até para poder estar consultando depois, o que ela pode estar guardando, né, em memória. Então, esse bytes é o relacionado ao que ela vai estar ocupando na sua memória, e esse limite aqui de valores relacionado então à aplicação que você está definindo. Só um exemplo aqui de aplicação de limite, né? Se você, por exemplo, for fazer um cálculo das linhas do Excel, um exemplo, uma enumeração de jogos da loteria, que são mais de, sei lá, 3 milhões de números, você não pode estar utilizando integer, porque o limite dele vai de menos 32.000 a 32.000, ou seja, são 32.000 linhas. E só aqui na nossa planilha, se você colocar aqui para verificar o final da nossa planilha, ela tem 1.048.000 linhas, olha. Então, ou seja, já não pode ser utilizado o integer nesse caso. Para essa situação, você poderia estar usando um long, que é um valor inteiro também, e olha o limite dele, acima de 2 milhões. Agora, se for trabalhar com texto, né, sempre vai ter texto também em nossos exemplos. Então, aqui nesse caso seria string, olha, texto variável, já com seu limite também aqui exposto, olha. Object, que é a parte de qualquer tipo de objeto do Excel, olha. O boolean, né, nós já vimos o booleano, que vai ser verdadeiro ou falso. Quando tiver algum campo data, nós vamos estar utilizando aqui o date, né, o time. O current, que é a parte relacionada aqui à moeda. Já reconhece também aqui as casas decimais, sendo desse tipo. Eu não vou declarar um valor, por exemplo, R$ 3,50 e declarar como inteiro, já vai dar erro. Então, se eu declarei corretamente aqui o tipo, é o dado que eu tenho que estar utilizando em meu programa. Então, ainda teremos aqui o long, double, negativo, double, positivo, single. Então, veja que tem alguns detalhes. É claro que nesse momento, pessoal, como eu falei, né, não vou estar explicando tudo isso agora, mas quando aparecer aqui em nossos projetos, a gente vai estar referenciando, de repente até voltando aqui nessa aula e verificando esses limites para a aplicação. Temos ainda o tipo error, que você pode estar colocando em termos no tratamento, né, de erros do seu sistema. Temos ainda o null e o empty. Então, como eu disse anteriormente, quando você não é obrigado, né, a estar declarando essas variáveis, o próprio VBA ele entende que quando você não declara, ela é uma variant. Então, nesse caso, ou seja, ela vai variar. E esse valor, ele assume qualquer tipo de coisa. É isso mesmo, qualquer tipo de coisa, e qualquer tamanho. Chegando ao ponto de você nem estar identificando, reconhecendo quando você estiver fazendo a leitura de um código. Então, se você não disser o que é nada do seu programa, e claro, não declarando aqui o option explicit, ele vai ser do tipo variant. E dependendo, para piorar, vamos colocar assim a situação, saindo de qualquer prática de programação, né, boas práticas, temos ainda definido pelo usuário, que é você fugir de toda essa nomenclatura que já é existente no software. Mas acontece você querer criar algo até um pouco mais avançado, você pode estar definindo um tipo de variável, mas isso será numa outra situação.
Então, para você poder declarar aqui também a sua variável, é claro que também há uma sintaxe correta. Então, quando você coloca de em A, para você definir então, o tipo dessa variável, você vai colocar aqui um as. Veja que já apareceu para mim também aqui essa janelinha do IntelliSense, né, que é essa forma de você estar atribuindo itens relacionados, como nós vimos, né, em termos de propriedades e métodos dos objetos. Aqui também você pode estar definindo então esse tipo da variável. Vamos colocar aqui o integer. Você começa a digitar, já aparece, olha lá o símbolo. Apareceu ali, dá um enter, ele já coloca para você. Ó. E o meu B vai ser um booleano, ó, boolean. Apareceu, dá um enter. Fazendo o teste que veja que está tudo certo. Você disse que é um inteiro. Tá o 10 aqui, ok. Boolean false. Vamos rodar aqui, ok. Apareceu o 10 e o false. Funcionou. Ou seja, não atrapalhou em nada aqui a sua elaboração inicial. Mas veja que ficou mais claro também aqui o entendimento aqui do seu código, olha. Tá legal? Um outro detalhe importante também, pessoal, é chamado de vida da variável. Vida e escopo, né? Ou seja, até onde eu posso estar utilizando recursos aqui da variável em meu projeto. Vamos voltar aqui às janelas importantes aqui dessa área, só para você poder ter ideia do seguinte. Quando você cria esse tipo de variável nesse projeto, olha, veja que eu estou trabalhando aqui no módulo 1, ou seja, criei apenas aqui um procedimento. E essa variável, ela pode estar assumindo 3 posições aqui dentro do meu projeto. Ou seja, qual o escopo, ou será onde eu vou estar utilizando a minha variável e onde mais o valor que estiver atribuindo a ela poderá ser utilizado. Então, ou seja, o que é o escopo? É o local onde eu estou definindo então a minha variável. Então, nesse caso aqui, ó, o primeiro são 3 tipos, né? Então, procedimento ou função. Então, nesse caso aqui, eu a declarei ó, dentro aqui do meu subprocedimento. Olha. Ou seja, vendo aqui por essa tabela, então se o meu escopo é o procedimento ou a função, ou seja, eu criei dentro dele. Então, eu estou dentro aqui do procedimento, nesse caso aqui, é aquele mesmo exemplo que nós estamos utilizando, né? Público aqui do tipo variável. Então, ou seja, está aqui dentro. Então, essa variável ela só vai funcionar aqui dentro, ou seja, a vida dela, ou seja, acabou, ele executou isso, esse valor aqui dessa variável A e o B, ele se encerra. Eu fiz aqui o debug.print, acabou, ele já não vale mais nada relacionado aqui a essas variáveis. Quando eu for rodar de novo, executar aqui essa macro de novo, ele não vai ter mais o 10, já vai ser outro valor. O próprio VBA aqui vai zerar essa contagem na memória e atribuir novamente, né, esse valor aqui para essa letra. E esse é até o modo mais usual, não que seja o que sempre estaremos utilizando, mas é o mais usual, é você criar aqui dentro então do seu subprocedimento ou dentro da sua função. Agora, quando eu mudo o meu escopo, vamos ver aqui o outro escopo que vai ser apenas no módulo. Então eu tenho aqui o módulo, olha, tem até outros projetos aqui abertos, vai ver que eu estou esse tema 06 e é esse módulo. Lembrando então que dentro do módulo eu posso ter vários procedimentos, várias macros dentro do mesmo módulo. Então, se eu quiser que de repente essa variável seja utilizada em outros módulos aqui dentro, né, do procedimento, aliás, se essa variável deste procedimento sirva para outros procedimentos ou mesmo funções dentro aqui deste módulo, a declaração dela já é um pouco diferente. Eu tenho que estar declarando elas aqui próximo aqui, ó, ou seja, dentro aqui da minha seção de declaração, logo abaixo aqui o Option Explicit. Lembrando que ele tem que ser o topo aqui da programação. Então, nesse caso aqui, eu daria um Enter e aqui em cima eu digitaria então din a. Vou até colocar olha, vou até mudar isso aqui, senão ele não vai aceitar. O mesmo nome ele não vai aceitar. Vamos colocar um C aqui. As integer. Ou seja, veja que eu declarei lá em cima, olha. Vamos colocar aqui um double. Ou seja, então veja que essas duas variáveis elas estarão funcionando para qualquer outro procedimento que eu fizer aqui nessa minha programação. E é claro, pessoal, isso vai ficar muito mais claro quando estivermos fazendo exemplos, alguns estudos de caso. Mas essa base é interessante que você já tenha essa ciência, né, desse tipo de envolvimento aqui dessas variáveis. Então já perceba que ele já reconhece, opa, aqui está sendo então para todo tipo de módulo, para esse módulo, qualquer variável, qualquer item que estiver aqui e qualquer macro aqui embaixo, ele vai estar sendo então utilizado.
E por fim, né, um outro escopo, ou seja, uma outra aplicação da variável aqui, são apenas 3, é quando eu quero que essa variável ela seja utilizada até mesmo em outros projetos da minha pasta de trabalho, por exemplo. Aliás, eu tenho a minha pasta, posso ter outras pastas e envolver aqui essa variável. Ele fica armazenado em memória. Só que já perceba que eu estou já extrapolando também esse uso da memória. Eu estou guardando, né, armazenando esse valor aqui numa outra situação. Só que além disso, ó, veja aqui, usando uma declaração public antes da primeira declaração sub ou function em um módulo. Porém, a diferença, eu vou estar utilizando aqui em vez de din, a palavra, o termo, né, public. Então, se eu vier aqui, por exemplo, dar um enter, vamos colocar aqui um público, né, public. Vamos colocar aqui um D. Colocar uma data aqui, a date. Aqui eu vou colocar data. De repente a data de aumento, a data de mudança de uma taxa de valor. Que eu posso estar aplicando em outras situações. Então, vamos apagar aqui só para poder pegar o IntelliSense. Olha lá, as date. Ok, veja que já ficou lá em cima, olha. Só que além disso, como está falando aqui, olha, habilitar referência. Essa referência eu vou comentar um pouco em outra aula, mas só para você, como faz parte aqui dessa tabela, essa referência, ou seja, apesar de eu estar utilizando, né, nesse arquivo, eu quero, por exemplo, estar utilizando em outros arquivos. Então vou ter que vir aqui em ferramentas, referências, ou seja, eu vou dizer que o que tiver aqui de público, eu vou estar colocando aqui em outro tipo de arquivo. Então nesse caso que eu estou aberto aqui com esse arquivo, olha. Então, se eu vier aqui nesse VBA Project, veja que ele mostra qual é o arquivo, olha. Esse do próprio Excel e esse daqui seria esse primeiro arquivo, olha. Primeira pasta, né? Bastaria estar marcando aqui e dar um OK. Que já ficaria disponível, então, para o outro arquivo. Tá ok? Então, isso seria essa parte relacionada aqui ao escopo e essa vida, né? Ou seja, como é o uso em si da variável aqui no sistema em si. E simulando então aqui a condição que mais iremos encontrar, né, mais iremos estar se deparando, né, em nossos sistemas aqui, vamos utilizar aqui os dois tipos de escopos, né, que é quando você cria em um procedimento ou função e dentro do módulo. Então nesse caso aqui vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma situação da seguinte forma, vamos inserir aqui o módulo, o procedimento, aliás, vai ser teste, aliás, escopo variável. Vamos dar aqui um OK. E vamos declarar aqui uma variável simples. Vamos colocar din integer. OK, declarei. Vamos atribuir um valor a ela. A igual a 100. E vamos imprimir. Algo bem prático. Opa, errei aqui. Ponto print. Faz o teste. Uma outra forma de você estar testando aqui o teu projeto é você parar aqui no comando que você quer a saída, nesse caso aqui é o debug print. Dá um clique nessa linha qualquer aqui, olha, e pressiona o F8. Ctrl F8, ele para nessa linha, ou seja, é isso que você quer que eu imprima? Ok. Aí com o F8 agora, ele já vai te dar a resposta, olha. Como se fosse um passo a passo. É até uma maneira de você estar verificando o teu código através aqui da verificação imediata, através então desse recurso que está aqui também, né? Depurar, veja que tem aqui, olha, o passo a passo, o total, parcial, certo? A gente vai estar vendo isso quando tivermos um código um pouco maior aqui em tela. Mas a princípio então, se você vier aqui com o Ctrl F8, ele vai estar mostrando a linha que vai ser utilizada, né? Executada aqui a ação, aí com o F8 ele vai te dar a resposta de 100. Então isso aqui é o primeiro escopo, que é o mais simples, né? Você está usando ele dentro de um procedimento. Agora, se você, por exemplo, vamos criar aqui um novo, inserir procedimento, vamos colocar aqui, ó, novo teste. Dar aqui um OK. E se nesse ponto aqui, olha, eu quiser imprimir, vamos imprimir aqui a letra A novamente. Olha. Vou dar um Enter. Perceba que ao executar esse comando, olha, dá um play, eu executando o primeiro aqui, o escopo variável, executar, OK. Agora, se eu for executar agora o segundo, o novo teste, o que vai acontecer? Executar variável não definida.
Eu estou em outro procedimento. Ó. Estou no mesmo módulo, porém em outro procedimento. Agora, se eu der um OK e declarar essa variável aqui fora, olha, lá na seção de declaração, a as integer. Vamos comentar aqui essa linha, né, para não dar problema aqui por nome estar igual. Então, se eu vier aqui agora, vamos clicar aqui, Ctrl F8, F8, OK, deu 100. Se eu vier aqui embaixo, vamos executar também aqui, olha, Ctrl F8, F8, perfeito. Ó. E veja que ele utilizou, lógico, o mesmo valor, porque essa variável está na memória, como ela está declarada como aqui na seção de declaração, ou seja, ela serve para todos os procedimentos dentro aqui do meu módulo. E perceba que, olha o botão aqui em cima, pessoal, veja que o interromper ele está apagado, olha. E o azul aqui também agora está habilitado, esse redefinir. Por que é o redefinir? Ele vai zerar o valor aqui da minha variável, ou seja, eu não quero mais utilizar esse 100. É claro que teria outras condições para esse valor aqui de A, mas eu não quero estar utilizando o mesmo valor. Então, se eu parar aqui, ó, redefinir, ele parou, ou seja, matou essa variável, não é mais 100. Então, se eu vier aqui agora, ó, vamos apagar aqui. Se eu vier aqui, dar o Ctrl F8 e o F8, ele vai estar zerado. E se eu vier aqui agora, o que vai ser? Pensa um pouco. Vamos apagar aqui, vai pensando. Se eu vier aqui, então, dar o Ctrl F8 e o F8, ele vai dar o 100. Porque dentro desse procedimento, ele atribuiu um valor para ela. Olha. Mesmo estando aqui, olha, vamos redefinir aqui, redefinir, certo? Então, vamos confirmar aqui o 0. Ok, saiu 0 ali. Tá 0. Se eu vier aqui, olha, vai ser 0, porque o 0 que está valendo. Mas se eu der o Ctrl F8, ele vai estar assumindo aquele valor, olha. 100, porque aqui foi atribuído. Agora, se eu inserir aqui o novo módulo, botão direito, inserir módulo. Vamos colocar aqui o inserir um procedimento. Vamos chamá-lo de... Vamos colocar aqui outro módulo. Fica até mais fácil o entendimento. Outro módulo, sub, OK. E aqui dentro, se eu colocar aqui um debug.print e enter e o A, perceba que é claro, né? Olhando aqui você já vai ver que não vai dar certo, né? Se eu dar um Ctrl F8 e na sequência seria o F8, a variável não definida. Porém, vamos salvar aqui, olha. Tem nada declarado, olha. Vamos redefinir. Se eu voltar agora no módulo 1 e mudar aqui essa declaração dessa variável, em vez de DIN, deixa eu colocar aqui um comentário, só para ficar registrado aqui também esse valor. Vamos defini-la aqui como pública. Public A as integer. Vamos salvar aqui esse arquivo. Vamos ver se está tudo ok. Vamos parar aqui e dar um Ctrl F8. F8 está 100, está funcionando aqui. F8 está 100, está legal. Se eu vier aqui agora no módulo 2 e o debug print, tem que dar certo. Ctrl F8. F8, 100. Certo? Por quê? Ele pegou agora o A lá do módulo 1 que foi declarado como público. Ou seja, vai estar público para toda a minha pasta de trabalho, ou seja, muitas vezes, pessoal, em nossos projetos lá na frente, a gente vai estar usando então dessa forma, porque eu vou ter mais de um módulo. Então toda essa concepção de ideia, dessa criação, ela vai ser usada um pouco lá na frente, quando tiver algo maior, quando tiver vinculando algumas telas. A ideia do nosso curso é isso, é você chegar lá na frente e desenvolver um sistema bem interessante. Desde o cadastro até um controle de estoque, já imagino como que vai ser então o final aqui do nosso treinamento, bem interessante. Então essa base teórica ela é importante nesse sentido, tá ok? Então esse assunto de variável é bem interessante, você já vai ver que em outras situações esse uso, né, do trato da informação com a variável é importante, porém é claro tem um detalhe, né, por ser variável, como eu já até falei na aula passada, ela vai variar de acordo com o contexto. Por aqui você pode perceber, se eu redefinir já vai ser outro valor. Então se eu estou aqui, olha, no módulo 1, vamos ver aqui como está saindo o valor aqui. Está dando 100. Eu vou redefinir.
Estando aqui no módulo 2, se eu redefinir lá no módulo 1, eu vou imprimir 0. Ele não vai dar erro porque o A está declarado como público, porém ele variou, ou seja, nesse caso eu redefini, ele veio o valor agora 0, porque é um valor que não tem nada, né, no caso. Certo? Então a variável, o próprio nome já sugere, né, varia. E claro, para resolver isso, né, se eu tiver algum valor que eu quero que fique fixo, né, ou seja, constante para outras situações, existe também a variável então chamada const. E assim como a variável, o normal que nós já vimos, né, as constantes também têm a tipificação e também tem o escopo. E num breve resumo, né, só para ter uma ideia do uso, né, da variável, eu querendo definir então em um único procedimento, eu vou estar declarando ela dentro do sub ou function. Se eu quiser em todos os procedimentos de um módulo, né, ou seja, ele vai além aqui da aplicação, né, de um único módulo, de um único procedimento, eu vou estar declarando ele na seção de declaração após o option explicit. Já não é mais dentro aqui de um procedimento apenas. E se eu quiser ir em todos os módulos, ou seja, dentro do nosso projeto aqui do VBA, eu vou estar declarando então na seção de declaração após, né, o option explicit com a palavra-chave public. Lembrando, né, que se você está utilizando esse tipo de recurso da constante, você não pode estar alterando ela em outra chamada, né? Você declarou ela em um procedimento como público e definiu que no outro momento você queria outro valor. Ou seja, ela não é mais constante. Ela não sendo constante, você vai ter que estar redefinindo ela então do início do seu projeto como uma variável então do tipo público. E o Excel, ele possui também no seu interior aqui, né, pensando aqui em VBA, diversas, inúmeras constantes. Vamos só fazer um exemplo aqui, vamos fazer uma modificação, criar uma macro, só para aproveitar aqui um recurso da configuração de página. Só para você ver uma constante que ela utiliza, né, em termos de orientação dessa página, né? Então vamos habilitar aqui uma macro, apenas vamos colocar aqui orientação página. E essa orientação, o que eu vou fazer com ela? Vamos dar um OK aqui. Vamos alterar, já está gravando a macro. Layout. E vou alterar, está retrato. Está sinalizado aqui retrato. Então vamos marcar paisagem. Certo? Vamos parar aqui minha macro. Lembrando, né, que essa criação da macro, tudo que você fizer aqui ele está gravando. Só o simples fato de você vir, né, aqui no layout da página e alterar aquele item, vamos ver a codificação que ele gerou para isso. E vamos fazer uma limpeza aqui também no código. Então, macros, orientação de página, vamos editar. Então, só essa mudança aqui da página, olha o que aconteceu. Olha quantos itens, quantas linhas que o Excel gerou para a gente. Pessoal, é assim que você vai estar aprendendo. Como sempre eu venho falando, né, que você vai ter que estar fazendo vários testes e verificar o que está acontecendo e vai saber também aonde você vai poder estar alterando. Então, nesse caso nosso aqui, você vai perceber o seguinte, que algumas constantes do Excel, ele traz esse XL antes da palavra, olha. Então, vamos procurar aqui o relacionado à orientação da página, que é o que se você olhar aqui, já está aqui. Então, veja que cada referência dele aqui é algo diferente, o cabeçalho, o rodapé. Só que, é claro, isso mais à frente a gente vai estar fazendo mais testes. Neste momento, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esses itens aqui, olha. Porque eu só quero essa variável constante aqui do landscape, que é a orientação em paisagem. Então, vamos clicar aqui, olha, até esse ponto. Vou apagar aqui, na certeza, olha. Quando ele coloca esse pontinho, porque está seguindo a referência logo acima. Então aqui eu vou apagar o que está para cima também. Vou apagar tudo aqui, até aqui a parte de cima. E aqui embaixo eu vou apagar também. Eu só quero aquela linha. Olha. Ou seja, você limpando o seu código vai ficar mais rápido. Você vai ter todo o domínio do que está acontecendo, embora ele faça algo perfeito, né, colocando todas aquelas constantes. Mas aqui você está definindo o que realmente você quer fazer. Que é colocar... Opa, apaguei aqui. Apenas a tua página em paisagem. Vamos apagar aqui, delete. Até chegar aqui em cima, ok. Só isso, olha. Então, se eu quiser colocar algo aqui em paisagem, é apenas essa linha que vai ser feita, olha. Salva.
E neste outro exemplo aqui em cima, o que eu vou fazer aqui? Esse aqui é o retrato. Então veja que tem o XL, né, identificando a constante de retrato e a constante aqui da paisagem. Então nesse caso de macro 2, vamos colocar aqui, olha, orientação. Ficando assim então, orientação retrato, que vai ter aqui o XL Portrait e o XL Landscape, que é a orientação paisagem. Ó. Então eu teria o nome aqui da minha macro. Também você pode fazer isso. Lembrando, alterou aqui, salva. Ou seja, é esse nome que está valendo aqui agora. Ou seja, na planilha ativa, né, olha. Sheet é planilha, planilha ativa. A orientação da minha página vai ser em paisagem. E a orientação aqui em cima, nesse caso, vai ser em retrato. Vamos só executar aqui esse comando, vamos salvar. Vamos fechar aqui, ó. E estando agora aqui nessa página, se eu vier aqui em desenvolvedor macros, ou se eu vier aqui através do Alt F8, ele também vai abrir aqui a janelinha de macros. Então se eu colocar aqui, ó, veja que tem uma linha tracejada indicando aqui, olha, o formato que está atual. Eu não sei qual que é. Então vamos supor que eu queira orientação retrato, olha. Eu vou executar. Olha só, a linha já mudou para cá. Então se você vier aqui em layout da página, orientação, veja que o retrato está marcado. Então se você vier, novamente, é Alt F8, paisagem, olha, executar. Olha lá, ele foi para lá. A linha, né? Ou seja, está no formato aqui paisagem. E se você vier aqui em orientação, ele vai estar a paisagem marcado, olha. Certo? Alt F8, retrato, executar. Ele vai se mostrar dessa forma, olha. Novamente, Alt F8, usando as constantes aqui do Excel, olha. Paisagem, executar. E essas constantes, deixa eu só abrir o navegador aqui novamente, para você perceber aqui a quantidade de constantes que o próprio Excel já nos fornece, olha. Isso eu estou mostrando aqui, pessoal, porque isso aqui tem que ser aquele livro que você vai ter que estar sempre consultando, né, para verificar, descobrir aqui novos itens, novos valores. Olha só quantos. Então, já passei o link para vocês. É importante reconhecer, né, saber guardar isso daqui para poder estar sempre fazendo aqui algum tipo de consulta, olha. Vamos estar trabalhando sim com alguns deles aqui, mas é claro que nem todos aqui estaremos vendo neste treinamento. A ideia é passar aqui o caminho das pedras. E só como um exemplo final aqui dessa aula, vamos criar aqui um novo módulo. Ok, vamos definir aqui, criar aqui uns procedimentos. Vamos colocar aqui desconto. Ok. Colocar então aqui a constante, const, vamos chamar aqui de taxa as single. Vamos colocar agora esse tipo aqui e definir que ele vai ser igual a 0.05. E voltando aqui na nossa tabela, veja que ele é o melhor caso, é um número real, né? É um percentual. Então eu vou colocar aqui, desses três ele é o melhor aqui na utilização. Então single, e vamos declarar aqui uma din desconto como sendo double. Ok. Então meu desconto, o que vai ser o meu desconto? Desconto, ele vai receber aqui um input box, uma entrada aqui do usuário, né? Vamos colocar assim, digite o montante, ou melhor, o valor das compras. E aqui eu já vou estar multiplicando a vezes a minha taxa. Já estou aplicando aqui o desconto direto, olha. Só corrigir aqui, faltou um U. E como mensagem box, o desconto é de um e-comercial desconto, que é da minha variável, né? Ele já vai dar o valor aqui direto. Enter, salva, executa, né? Vamos ver, olha lá, digite o valor da compra, vamos colocar aqui 1000. Ok. E deu um desconto ali de 50 e alguma coisa, né?
Iremos ver também em outro momento como que você configura também essa formatação aqui de casas decimais. Bom pessoal, então essa aula termina aqui. Espero que esteja aproveitando com certeza aí a cada momento aqui do nosso curso. E só lembrando, né, qualquer dúvida dessa aula ou qualquer outra anterior, entre em contato, né, pelo link suporte ao aluno no site da autocriativo.com.br. Pessoal, forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.